Mais uma vez eu quero saudar a igreja, dizer da minha alegria de estar aqui para compartilhar um pouco da boa palavra do Senhor. Desde já eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, talvez você esteja em casa. Em casa é meio complicado, porque a gente tem a tendência a ficar mais confortável, às vezes a gente não presta tanta atenção, às vezes a gente bota o pé para o alto, mas agora, se for possível, separe esse tempo para você ouvir, não a minha voz, mas que seja a voz de Deus falando ao teu coração. Enquanto você está pegando a sua Bíblia e abrindo no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero falar sobre carta, mas carta mesmo, aquilo que nós recebemos pelo correio. A carta é algo que está um pouco desatualizado, né? Hoje em dia a gente manda e-mail, o e-mail já está até também caducando, é zap, e a comunicação ela tem mudado. Mas aqueles que têm um pouco mais de tempo, e talvez este seja o seu caso, ou o caso de muitos, já experimentaram receber cartas. E quando você recebe uma carta pelo correio, ali tem todo um preparo. Alguém separou um papel. Antigamente as meninas, elas colecionavam papéis de carta, não tinha isso? Tinha alguma coisa assim, é verdade. Aí botava naquela pasta, tipo essa pasta com folhas transparentes, e ficava ali colecionando, era uma coisa. Mas aí alguém separou um papel, alguém começou a escrever, redigiu, e de repente a letra não ficou tão bonita, e aí a pessoa, ela faz o rascunho, refaz. Isso é uma carta. Hoje em dia, a gente não recebe mais carta pelo correio, não. A gente recebe boleto, a gente recebe conta. E em época de eleição, de vez em quando, tem algum candidato que se aventura a mandar uma carta, mas aí é totalmente fria. Imagine uma carta, imagine você que está em casa, receber uma carta que é diretamente para você. Imagine, então, que essa carta, talvez não seja para você, mas para alguém que carece de uma bênção, para alguém que carece de um alento, para alguém que precisa de uma palavra, e essa carta, ela é escrita pelo próprio Cristo. Seria muito bom nós recebermos uma carta escrita pelo próprio Cristo. Guarde essa informação, vamos ao texto. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos de 2 a 6. Diz assim a boa palavra do Senhor. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. O Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, como eu disse, é muito bom nós recebermos uma carta. E essa carta que nós lemos aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, na verdade, ele já havia escrito 2 cartas anteriores para a igreja aos Coríntios. A primeira carta que nós temos aqui na nossa Bíblia e uma segunda carta que nós não a temos, mas há referências textuais a esta carta. E essa segunda carta teria sido uma carta mais dura. Ele precisava se manifestar, se posicionar diante de algumas situações que aquela igreja enfrentava. E Paulo, então, é duro. Mas agora, nessa terceira carta, ela tem um tom mais ameno, ela tem um tom mais agradável. Paulo está falando com uma linguagem mais carinhosa, uma linguagem mais próxima daquele povo. Então, ele está escrevendo sobre a importância de cada um daqueles irmãos, de cada um daqueles cristãos, da importância que eles tinham para aquela sociedade. Ele vai usar o termo, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Ser uma carta de Cristo a alguém, é sobre isso que eu quero falar nessa noite.
cartas de Cristo, porque eu entendo que eu e você somos as cartas de Cristo a essas pessoas que carecem, quem precisa de alento, quem precisa de orientação, quem precisa de uma direção, quem precisa de um consolo, quando encontra comigo e contigo, porque nós somos essas cartas, nós somos cartas vivas, cartas que Cristo escreve para aqueles que precisam. Então, queridos, é sobre esse o tema que vamos tratar nessa noite, cartas de Cristo. Pensar em carta é pensar que nós somos agentes de Cristo. Nós não estamos trabalhando para uma organização chamada igreja, mas nós estamos servindo aquele que é o Senhor dos Senhores. Pensar em carta é pensar em Cristo como o nosso possuidor, aquele que separa, aquele que nos separa, aquele que escreve a mensagem e aquele que nos envia, porque pensar em carta também é pensar na missão diante do mundo. Então é pensar no cumprimento do ID. Foi o próprio Jesus que disse que nós deveríamos ir e pregar. Então eu sou uma carta viva que vai e que deve pregar. Uma carta que fala ao mundo, mas não necessariamente com palavras, porque a carta que fala ao mundo é uma carta que fala com a sua própria vida. Eu devo falar ao mundo sobre Cristo com a minha própria vida. Por isso eu sou uma carta viva. Nós somos uma carta que o mundo deve nos ler. Mas aí eu te pergunto, querido, se o mundo olha para você, qual é a mensagem que ele tem lido? Será que o mundo, quando olha para mim, ele lê, enquanto carta que sou, a verdadeira mensagem do Evangelho? Será que ele está lendo realmente a palavra de Cristo? Será que ele está vendo realmente Cristo em mim e lendo isso? Ou será que é uma outra mensagem? Queridos, você que é cristão, você é a carta para esse mundo. E no verso 3, que nós lemos, diz assim, a segunda parte: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não fomos escritos com tinta, não é simplesmente um papel que foi separado e alguém pega uma caneta e começa a escrever. Não. Tinha, inclusive, antigamente uma caneta, que eu não lembro o nome agora, que ela apagava. Alguém lembra? Alguém que está aqui? Era uma caneta que eu me lembro que foi mó febre, porque quando lançou, existia a possibilidade de apagar. Ela tinha uma borrachinha atrás, eu não lembro se era quilométrica. Quilométrica? Acho que era isso. É verdade, obrigado. Nós não somos uma carta escrita com tinta que borra, com tinta que apaga. E aqui Paulo, ele usa esses dois termos, ele usa o termo tinta, fazendo uma comparação com o Espírito do Deus vivo. Não somos uma carta escrita com tinta, que é um elemento perecível, mas ele fala que somos uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. Isso fala de algo espiritual, isso fala de algo eterno. Então a nossa vida não é escrita com coisas perecíveis. A vida do cristão não pode ser balizada pelo que é perecível. Mas a vida do cristão, ela caminha em direção daquilo que é espiritual. Nós vivemos uma vida espiritual. Nós, como cartas de Cristo, nós estamos levando uma mensagem que é espiritual. Não é algo físico, não fala de algo palpável necessariamente, mas fala de algo maior, de algo que é eterno. A vida do cristão tem que fazer diferença. Eu lembro então do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 17. Aqui ele vai falar sobre a vida do Espírito. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra: portanto, verso 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, alguém que é uma carta de Cristo, que tem a vida no Espírito, é alguém que experimenta a liberdade, porque sobre a sua vida não há condenação. Viver uma vida do Espírito, uma vida no Espírito, é algo muito maior do que algo humano, do que algo passageiro, do que algo tangível. No verso 5, ele diz assim, ainda em Romanos 8, diz assim o texto: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem
de acordo com o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Queridos, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente transformada. Nós que somos cartas de Cristo, devemos ter a mente transformada, viver em mudança de mente, experimentar essa mudança, deixar as coisas da carne e viver segundo o Espírito. Ainda no mesmo capítulo, verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não podemos ir apenas na nossa vontade. Não podemos escolher o destinatário. É o Senhor quem prepara essa carta, que somos nós, e nos guia segundo o seu Espírito. Ainda, no verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso fala da nossa filiação, fala da nossa identidade. Queridos, eu olho para você e digo o seguinte: nós não somos uma carta anônima. É o próprio Cristo quem nos chama, é o próprio Cristo quem nos dá a mensagem, é o próprio Cristo quem nos guia, quem nos direciona, e Ele assina embaixo. Quando você recebe uma carta, você olha quem enviou, e ali há uma responsabilidade. Cristo, Ele é responsável por nós. Isso fala da nossa filiação. Então, o cristão, como carta viva, ele tem a vida operada pelo Espírito. O cristão, como carta de Cristo, tem a vida operada pelo Espírito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nessa noite, ele vai falar sobre a mensagem. Não uma mensagem morta, mas uma mensagem viva. Ainda no verso 3, diz assim o texto, lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios: não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Queridos, aqui Paulo está usando dois termos que ele está fazendo uma espécie de uma comparação. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Uma carta, mesmo aqui, não era escrita em tábuas de pedras. Isso é um detalhe muito interessante. A carta nessa época também não era escrita naqueles papéis de carta muito bonitinhos, mas ela era escrita em pergaminhos. Só que Paulo, sendo alguém que escreve bem, sabendo usar os elementos textuais, ele insere aqui um ensinamento muito precioso. E quando ele diz, não em tábuas de pedra, ele está fazendo uma referência à lei mosaica, que havia sido entregues em tábuas de pedra. E aí ele está dizendo assim, olha, não é apenas você obedecer à lei, não basta apenas você obedecer à lei, mas ela deve estar no seu coração. Isso é muito interessante, queridos. Não basta seguir a lei, não basta nós seguirmos as prescrições religiosas. Como assim? Eu vou para a igreja hoje, e aí na hora do dízimo e oferta, eu oferto, ou eu dizimo, eu estou em casa, mas eu faço lá a minha transferência, eu estou obedecendo uma prescrição, ou eu venho ao culto, sento, levanto. São prescrições, é uma lei que tem prescrições de culto. Mas não basta isso. Uma carta de Cristo, ela é viva, ela tem uma mensagem viva. Obedecer pura e simplesmente a lei, ou observar a lei, não basta. É necessário que haja o coração. É necessário que o coração esteja voltado para aquilo que está sendo feito. Essa é a mesma ideia que o apóstolo vai tratar no verso 6, aqui do mesmo texto, quando ele diz, na parte B, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, a letra pura e simplesmente mata. Mas nós precisamos e devemos ser vivificados pelo Espírito. Como assim, Davi? Isso aqui está errado? Não. Eu lembro de Romanos capítulo 7, verso 7, quando diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Queridos, a lei, ela serve, então, para mostrar a nossa necessidade, ou a necessidade que temos de um espírito vivificador em nós. Ela aponta
mas o Espírito tem que estar em nós, o Espírito Santo de Deus, que é vivificador. Nós não podemos ficar presos apenas à letra da lei, achar que somos os guardiões da lei, achar que por estar fazendo o que é certo, mas com o coração todo torto, estamos resolvidos. Não, nós temos que deixar que o Espírito que vivifica, ele atue em nossos corações, para que aí então possamos verdadeiramente obedecer. Não basta apenas cumprir a lei. Eu lembro então de Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, quando o profeta aqui, eu acho bonito isso, que a palavra de Deus, ela tem uma mensagem. Mesmo aqui no Antigo Testamento, o profeta está falando sobre a inutilidade da falsa religião. Jeremias capítulo 7, o verso de número 9, diz assim: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Queridos, não adianta nós termos uma vida ruim, uma vida errada, e chegar aqui e achar que vai ser tudo bonito, e achar que Deus se agrada simplesmente porque eu faço bem alguma coisa. Não, não é assim. Não pode ser assim nas nossas vidas. Nós temos que ter a mensagem viva, que é a mensagem daqueles que foram vivificados. O próprio Jesus, ele vai falar sobre isso lá em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, a partir do verso 23, diz assim a palavra, boa palavra do Senhor. Mateus 23, a partir do verso 23, ele está falando aqui contra a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Verso 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Verso de número 27, que é um verso forte. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Queridos, a nossa vida precisa fazer diferença. Nós não podemos viver uma vida fora, uma vida errada, e aqui queremos viver uma vida bonita, uma vida aparente. Aqui o texto, como Jesus nos diz, ele chama de sepulcros caiados, aquilo que por dentro tá feio, mas por fora tem uma aparência bonita. Por fora a gente mantém aquela aparência. Não podemos ser assim. O Espírito que nos vivifica deve nos transformar por dentro, pois nós somos íntegros, devemos ser íntegros com a nossa mensagem, que é uma mensagem que Cristo coloca em nós, uma mensagem viva. Então, o cristão, como carta de Cristo, ele tem uma mensagem viva, que é fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo. O cristão, como carta de Cristo, tem uma mensagem viva, que é fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo. E o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite fala sobre dependência de Deus. Ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 5 e o verso de número 6 dizem o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou. Queridos, aqui Paulo está falando sobre a capacidade humana que temos. Ele está reconhecendo que tudo que nós temos vem diretamente de Deus.
não é por mérito meu. Talvez eu tenha alguma habilidade, alguma capacidade, algum conhecimento, alguma técnica que eu estudei, que eu me preparei, ou que cada um dos irmãos aqui tenham, como por exemplo os músicos que têm habilidades, que estudam, que se preparam. Você que está em casa, você tem habilidades, você sabe, tem conhecimentos que só você sabe, que eu talvez não saiba, mas tudo isso vem de Deus. Nós precisamos reconhecer uma dependência total. E o Senhor, Ele nos usa como ferramentas, como cartas, através das nossas habilidades, do nosso conhecimento. Mas eu preciso lembrar que todas essas coisas vêm de Deus. Aqui o apóstolo está usando termos que falam sobre dependência completa. Termos que falam sobre uma dependência que vai além do nosso esforço. Eu tenho uma capacidade minha, mas eu preciso depender completa e totalmente de Deus. É disso que ele está falando aqui, algo que vai além do que eu possa fazer. O próprio apóstolo, escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. É pela graça que você é o que é. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, ele sabia, ele conhecia bem as suas habilidades. Ele está falando aqui, olha, eu trabalhei mais do que todos esses, mas não fui eu não. Foi a graça de Deus. Meu querido, se você fez alguma coisa, se você faz alguma coisa, não é por você. É Deus em você, é a graça de Deus em você. Porque nós dependemos da graça. Nós dependemos de Deus em todo o tempo. Hoje estamos aqui, estamos bem. Dependemos desse ar que respiramos. Isso é graça de Deus. Você não paga a conta do ar que está respirando aqui. Isso é graça. Nós dependemos completamente de Deus. O próprio apóstolo, ainda escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O que eu realizo é Deus. Então eu, enquanto carta de Cristo, eu preciso entender que não sou eu fazendo nada, mas é Cristo que está em mim, é Cristo utilizando a minha vida para levar a mensagem. Nós precisamos ser cartas, irmãos. Nós precisamos depender integralmente. E a dependência começa, como diz lá o Salmo 37, verso 5, entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele e sabendo que o mais é o Senhor que vai fazer. Eu preciso entregar a minha vida. E se você não fez isso, você pode hoje entregar a sua vida a Jesus. Você pode entregar a sua vida a Cristo, confiando que Deus ele há de fazer o que é falta, o mais. É só você entregar e confiar. Lembro ainda em Romanos 8, 28, quando diz o apóstolo Paulo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor, Ele age, então, sobre todas as coisas. Essa é uma percepção que só aqueles que têm a vida guiada pelo Espírito, só aqueles que entregam realmente as suas vidas nas mãos de Deus, conseguem ter. A percepção de que o Senhor está agindo mesmo em meio às dificuldades. Queridos, talvez nós estamos hoje em novembro. Talvez esse ano não tenha sido o ano mais agradável para muitos que nos acompanham agora. Mas você consegue olhar para trás e perceber o Senhor agindo, mesmo em meio às dificuldades? Foi o Senhor que te segurou pela mão. É o Senhor que nos sustenta. Todas as coisas estão debaixo da poderosa mão de Deus. Então nós precisamos aprender a viver em dependência do Senhor. O cristão, como carta de Cristo, ele então
vive em dependência total e exclusiva de Deus. O cristão, como carta de Cristo, ele tem uma mensagem viva que é fruto de uma vida transformada e vivificada pelo Espírito Santo. O cristão, como carta viva ou como carta de Cristo, ele tem a vida operada pelo Espírito. Queridos, nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: você é essa carta. Então, dependa de Deus, leve a viva mensagem e seja guiado pelo Espírito. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Nessa noite eu coloco minha vida e a vida de cada irmão aqui, ó Pai, pedindo que diariamente, em todo o tempo, não busquemos a nossa vontade, mas busquemos a Tua vontade. Que nós possamos sempre depender totalmente de Ti, ó Pai. Pai, que nós possamos levar de maneira digna essa viva mensagem. E ainda, saber que por onde vamos, é o Teu Espírito que nos guia. Pai, se nessa noite há alguém aqui, alguém ao alcance da nossa voz, que ainda não entregou a vida a Cristo, que seja essa noite. Eu oro para que o Teu Espírito Santo encontre esse coração. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.